Olá, meu nome é Iana Rufino, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Campina Grande, sou professora titular aqui. Tenho trabalhado com planos municipais de saneamento básico, principalmente no que concerne a apoio à caracterização de uso do solo, das principais componentes, porque sou uma professora da área de geotecnologias, mas tenho trabalhado também como consultora nas componentes na parte do Plano Municipal de Saneamento Básico, da componente de drenagem. Então, minha experiência com o Plano Municipal de Saneamento Básico diz respeito ao Plano Municipal de Campina Grande, que foi feito em 2014, encerrado em 2014, mas que foi revisado agora, recentemente, e na época eu coordenei toda a componente de drenagem, e participei mais recentemente do Plano Municipal de Saneamento Básico de 49 pequenos municípios da Paraíba. Inicialmente como gestora do grupo de caracterização do uso do solo, que dava suporte a todas as demais componentes, e depois como consultora no grupo de drenagem. E essa é a minha experiência com planos municipais de saneamento básico, né? Na prática, né? O que são os planos de saneamento básico e quais as suas principais etapas? É um documento que é fundamental para o planejamento e a gestão dos serviços básicos de saneamento em qualquer município. Ele é previsto, né, um instrumento previsto na Política Municipal de Saneamento Básico, de acordo com o artigo 23 do Decreto 7.217/2010, né, e essa política ela deve organizar o saneamento básico do município, considerando as suas funções de gestão, planejamento, prestação de serviço, e deve ser submetida a uma regulação e fiscalização e principalmente a um controle social, que eu acho que é o grande ganho aí dos planos municipais de saneamento básico, essa consideração, essa abordagem que considera a participação pública, né, no seu diagnóstico, né, no estabelecimento das prioridades, etc., né. Essa participação da população, ela se remete também ao que já estava disposto anteriormente no Estatuto da Cidade, que é lá a Lei 10.257, de 2001, né? E esse plano municipal, ele deve ser esse instrumento orientador dos programas, dos projetos, das ações de saneamento, ele tem essa função de ser orientador e também de ser uma condição para os municípios pleitearem os recursos junto à União para construir suas parcerias com empresas privadas ou com outros agentes aí nesse processo. Além disso, esse plano também tem que considerar essa abordagem integrada entre as componentes e tem que partir de premissas de sustentabilidade, né, a curto, médio e longo prazo, e identificando necessidades reais do município, né, não coisas genéricas, sim aquilo que aquele município realmente precisa. Acho que seria mais ou menos isso. Qual a importância do Plano Diretor de Saneamento Básico para o planejamento de Demapu? O plano de saneamento, como ele considera as 4 componentes, ele considera essa interconexão entre os sistemas. Então, quando você tem essa integração no planejamento, você considera também as políticas públicas ligadas a essas 4 componentes, você vai considerar o disciplinamento do uso do solo, que afeta ou que tem rebatimentos nas 4 componentes, então é um planejamento completamente diferente, quando você considera o todo, né, do saneamento básico, né? Essas metas e prioridades que são particulares para o município que está realizando seu plano, também pensadas de forma articulada, serão completamente diferentes, porque aquilo que a população indica como prioridade por questões de ocorrências de alagamentos, enxurradas, inundações, e que, ao mesmo tempo, tem interferências, tem ocorrências de mistura com esgoto a céu aberto, porque não tem uma infraestrutura de esgotamento sanitário, porque a coleta de lixo não é eficiente, tudo isso vem à tona de uma forma integrada e que
as pessoas, os profissionais que estão participando desse planejamento conseguem enxergar o seu papel pensando no papel do outro. Eu acho que esse é a grande vantagem do Plano Municipal de Saneamento Básico, né? E essa participação social prevista nos planos, que é fundamental também no manejo de águas pluviais, né? Essa participação social que a gente pode achar que não tem a ver com drenagem, ela tem tudo a ver com drenagem, porque são as pessoas que sofrem com o manejo inadequado das águas pluviais, né? As pessoas que já estão ocupando os espaços na cidade. É o meio ambiente que sofre também, mas as pessoas conseguem identificar melhor para a gente quais são os problemas, os principais a serem atacados prioritariamente, então as prioridades ficam mais fáceis de serem identificadas, né? Então a importância, eu acho, do plano diretor de saneamento, do plano municipal de saneamento, está nessa construção, essa construção que é integrada, com participação pública e ajuda a mitigar melhor, ou talvez mais de forma mais eficiente, os impactos, né, de eventos extremos, a melhoria dos serviços, tudo isso vai se rebater, eu acho, entre as componentes. Como o plano diretor de Demapu pode se articular com os demais componentes do saneamento? Acho que a primeira coisa que articula todo mundo é o uso do solo, né? Então, a gente tem que chegar com essa lupa ali no nível mais desagregado e a gente precisa perceber que se você vai usar um certo nível de agregação para planejar, seja ele o setor sanitário, seja ele uma agregação menor, uma rua, uma fração urbana que vai ser escolhida para ser esse nível menor de agregação para todo o planejamento ser feito ali, e você tem que pensar se aquilo que você vai planejar num plano diretor de drenagem vai ser útil efetivamente para um plano de esgotamento sanitário, ou para quem for, se um plano municipal for ser efetivado no futuro, para quem for trabalhar com abastecimento, você vai planejar uma ação de retenção, uma bacia de retenção num parque alagável, por exemplo, e você pode estar pensando em usar esse instrumento de retenção como uma fonte adicional para abastecimento de uso não consultivo. Então, o plano diretor de drenagem ele pode se articular com todas as outras componentes do saneamento básico. E acho que o uso do solo é esse fio comum, assim, essa coisa que permeia todos eles, porque todo mundo está planejando para aquele espaço. Então, a análise espacial e a definição de para como vai ser o planejamento, o nível de agregação desse planejamento, tudo tem que ser feito para todas as componentes. Por exemplo, se você faz uma projeção futura, né, de demanda, e uma projeção, no caso de drenagem, uma projeção de aumento da impermeabilização. Quando você projeta aumento de impermeabilização, porque você observa uma tendência passada e imagina que a cidade vai crescer num certo vetor, você está projetando ocupação humana. Ocupação pode ser habitacional ou pode ser de industrial, mas é ocupação. Aquela ocupação, ela vai gerar efluente, ela vai demandar abastecimento, ela vai gerar resíduo sólido. Então, não tem como você fazer esse planejamento futuro da drenagem, né? E jogar essa taxa, a gente tem engenheiro adora fazer uma função e jogar aquele percentual futuro naquela função e rebate isso e sai com aquele valor de solução para o futuro. Se essa tendência for observada, se concretizar, é isso que vai acontecer. Sim, mas as pessoas vão interferir nessa tua tendência. Você tem uma interferência, pode ter uma carga muito maior ali por conta dos efluentes que serão gerados. Você vai considerar isso também no teu plano diretor? Pode ser que você tenha como reduzir ali a tua intervenção, o teu planejamento, se você amortecer um pouco dessa drenagem no futuro, com aqueles tetos verdes que poderiam ser propostos para aquela região que ainda não foi ocupada, entendeu? Então, está tudo junto e
e relacionado. Então, eu acho que a integração, ela pode ser enxergada com essa lente esse olhar mais holístico, né, de que todas as componentes se têm uma conexão. E o uso do solo, para mim, é essa conexão, olhar para quem vai ocupar aquele solo, como esse solo vai ser disciplinado, que é essa área de interface maior entre tudo. Quais são as diferenças entre o município realizar o planejamento da Demapu por meio do plano de saneamento básico ou do plano diretor de Demapu? Né? Eu acho que uma pergunta tem ligação com a outra, assim, você fazer só o plano diretor de drenagem, a depender de quem vai ser esse grupo, essa pessoa, esses profissionais que vão realizar esse plano diretor, né? A gente pode ter o risco de ter um plano diretor que não enxergue as demais componentes. Então, acho que, de alguma forma, a norma pode ajudar a diminuir essa fragilidade, né? De você ficar com o olhar só na drenagem, e não enxergar o todo, né? Então, acho que o esforço de integração, ele é um pouco maior quando você está fazendo apenas o plano diretor de drenagem, porque você não tem os outros para te ajudar a trazer inputs para o teu plano. Quando você está no contexto de um plano municipal de saneamento básico, pelo menos é assim que a gente trabalhou aqui, você tem aquelas reuniões com os outros grupos, com o que tá sendo já encontrado como soluções lá para aquela componente do saneamento, aí você traz isso para o que você está planejando aqui. Então, essa integração ela já é natural, porque o relatório tem que sair consistente. Você não vai entregar um plano que o que um está dizendo está contradizendo o que o outro disse, né? Quando está fazendo apenas o de drenagem, esse esforço vai ser de quem, só daquele grupo de ficar buscando essas informações, né? Talvez o esforço seja maior. Talvez seja porque a minha experiência não é com planos diretores de drenagem, e sim com planos municipais de saneamento básico. Mas eu não sei, talvez uma cidade que tenha plano diretor tenha algo a dizer de forma mais experiente, né? Sobre isso, né? Mas, na minha visão, seria isso.